Talk Fértil, um podcast sobre reprodução humana, gravidez e fertilidade, por Ricardo Luba. Esse é o Talk Fértil, eu sou Ricardo Luba. A gente vai conversar hoje sobre abortamento espontâneo. Se isso é uma coisa comum, se isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, e é uma coisa muito importante e que eu acho que é muito devastador na vida de uma pessoa. Um abortamento traz realmente um baque muito forte, é uma sensação muito ruim que traz nos casais que a gente atende todos os dias. Então, primeira coisa muito importante, o abortamento ele acontece em 10 a 15% das mulheres, pelo menos um abortamento. 10% das mulheres vão ter pelo menos um abortamento aí na sua vida. A gente tem uma condição que a gente chama de perdas de repetição. O abortamento ele tem hoje uma forma um pouco pejorativa de se ver, então a gente vai entrando como perda gestacional. Então, a partir de 2 perdas gestacionais pela sociedade americana, a gente já começa a entender que pode ser que haja alguma questão relacionada aí a uma perda gestacional habitual ou recorrente. Então, pela recomendação americana são 2 perdas, pela recomendação brasileira da Febrasgo são 3 perdas. O grande problema é 2 perdas a gente vai ter mais ou menos aí 5% dos pacientes que vão ter, e 3 perdas ou mais a gente vai ter uma incidência próxima a 1% das mulheres, o que é muita gente. E aí, quando a gente conversa com os casais e a gente vê o primeiro abortamento que acontece, normalmente a nossa recomendação é calma, fica tranquilo, vamos observar, é bastante comum, 10, 15%. Não é necessário num primeiro abortamento sair correndo, fazer um monte de exame, um monte de pesquisa genética, um monte de alterações, é muito comum. E aí, nesse momento, eu divido esse casal em 2 grupos. Eu divido no casal que não tem infertilidade e eu divido no casal que tem infertilidade. Tem infertilidade, fez um tratamento e teve um abortamento. Pode ser comum? Pode ser comum. É comum? 10% aí vai ter. Em FIV, quase 15% das fertilizações que dão certo evoluem com abortamento, em fertilização in vitro. Então é relativamente frequente que aconteça isso. Mas esse casal você não sabe quando ele vai engravidar novamente. Então, para esse casal eu geralmente já indico uma pesquisa e uma avaliação para que a gente cerque o máximo de alterações possíveis relacionadas ao abortamento. Mas na população normal, aí comum, os outros 85% da população, esses casais eles conseguem engravidar e perdem, e aí eu acredito que você até pode investigar com uma perda, se for um casal realmente muito ansioso, se for uma paciente muito mais preocupada, ou até pode esperar essa segunda perda. Agora, esperar 3 perdas para começar a pesquisar, realmente eu acho muito complexo, apesar de ser a recomendação das federações brasileiras, que a gente vai estar aí deixando só para 1% mesmo da população que vai ter esse caminho. Por mais que seja 1% da população brasileira, das mulheres brasileiras, é muita gente. E realmente, quando a gente conversa com os casais, a sensação de vazio, a sensação de injustiça, de impotência é devastadora na vida desses casais. Então, aquele casal que tem dificuldade para engravidar, então, que conseguiu ver aquele beta-HCG, que conseguiu ouvir um batimento cardíaco do bebê e aí vai fazer um ultrassom, não tem mais batimento, não tem evolução, é muito complexo. Então, o que a gente pode fazer no sentido de mudar todos esses processos? Então, vários estudos mostram que a principal causa de abortamento está relacionada a alterações genéticas e cromossômicas desses embriões. Então, pacientes que têm uma idade mais avançada, esse índice de abortamento aumenta. Então, eu tenho uma mulher que engravidou aos 46 anos. Qual a taxa de abortamento aos 46 anos? É assustador, mas gira em torno de 60%. Então, 60% das mulheres com 46 anos que engravidarem vão ter perda. Isso é assustador, é uma coisa muito complexa. E o que a gente pode fazer para evitar? Então, pacientes que têm mais de 40 anos e têm abortamentos de repetição, existem vertentes no mundo que pesquisam o que a gente pode melhorar a vida desses casais e tentar, por consequência,
ou diminuir o número de abortos ou tentar mais bebês em casa. A Sociedade Americana de Reprodução Assistida, ela é categórica. Tudo que você faz não aumenta o número de bebês em casa. O que pode acontecer é diminuir o índice de aborto. Então, os tratamentos de reprodução humana, muitas vezes a gente indica tratamentos para perdas de repetição para tentar fazer estudo genético desses embriões e colocar esses embriões dentro do útero. Agora, se eu tenho mesmo a transferência de um embrião normal e eu evoluo com o aborto, provavelmente não é essa questão relacionada ao embrião. Quais são as outras causas importantes? A segunda principal causa de abortamento são alterações na formação ou na forma como esse útero é. Então, malformações uterinas, septos, pólipos, miomas, divisões, úteros bicornos, útero de Delfo, útero unicorno, diversas alterações que aconteceram na formação dessa pessoa lá quando ela era um embrião na barriga da mãe e que isso a gente muitas vezes não consegue. Talvez o septo uterino a gente consiga fazer uma cirurgia para tirar esse septo ou tentar melhorar essa cavidade uterina, mas as outras poucas coisas a gente tem para fazer. Além disso, entram as doenças metabólicas como causa. Então, hoje nós temos uma população 60% com obesidade. Hoje a gente tem alimentação inadequada, sono inadequado, excesso de bebida alcoólica, tabaco, uso de drogas, uso de medicações inadvertidamente, né? Muita gente usando medicação para emagrecer, medicação para ter mais atenção, para ter menos apetite. Tem muita gente tomando muita coisa sem também uma regulamentação ou uma orientação médica adequada. Diabetes, hipertensão, que anda também muito associado à obesidade e sobrepeso. Doenças de tireoide entram como causas importantes, então às vezes você conversa com a paciente, ela nunca fez um teste de tireoide, nunca viu se produz anticorpo contra a tireoide, nunca viu se está com a tireoide em dia, nunca fez um ultrassom da tireoide. E aí quando você vai avaliar, você descobre as causas e quando você consegue achar uma causa importante relacionada, é aí que você se prende e é aí que você vai tentar prevenir esse caminho todo do abortamento. Então cuidar da parte genética, cuidar da parte de estilo de vida, cuidar das doenças, alterações. E aí existe um elo um pouco perdido que realmente tem 15% dos casos de abortamento que ninguém sabe o porquê que acontece. E eu me arrisco a dizer que muito provavelmente nós temos alterações que a gente chama de imunológicas. Para a gente ter a evolução de um embrião, a gente precisa ter toda uma dança coordenada de todos os fatores imunológicos do nosso corpo. Então, como se fosse, né, um parasitinha que está crescendo dentro da gente, mas ele tem que ser aceito, ele tem que ter um pouco menos de defesa imunológica. A gente precisa entender que ele está ali, mas a gente não pode deixar ele ser tão forte, dominar tanto. O ser humano, quando ele está na gestação, ele é um ser extremamente adaptado. Ele rouba os nutrientes que a mãe tem, ele tira da mãe para que ele tenha. Então, o próprio leite, não existe leite fraco, ele pega os nutrientes que ele precisa. Então, a mãe fica com anemia, a mãe fica com alterações de nutrientes, metabólitos. A gente precisa repor isso para a mãe, porque realmente vai em direção ao bebê. Isso é extremamente adaptativo, né? Muito importante. Então, talvez essa dança imunológica seja o caminho aí para a gente entender como que a gente consegue diminuir mais esses índices de abortamento. E aí, para você que conhece alguém que teve um aborto, ou você mesmo, se você teve um abortamento, ou de repente até está tendo aí perdas de repetição, procura um médico, né? Vai investigar direito isso daí. Se você já investigou e continua, procure uma segunda, uma terceira opinião. Acho que é muito importante você ter outras coisas. Existem, além de tudo isso, então, por exemplo, tem pacientes que estão lá com útero bonito, normal, endométrio bacana, implantou, evoluiu, chega numa determinada idade gestacional, o bebê para. Que tem aí uma relação a respeito da placentação, quer dizer, a forma como esses nutrientes chegam no bebê, e também podem estar associadas a alterações masculinas. E, por exemplo, a fragmentação DNA espermática elevada, que a gente sempre fala aqui no Talk Fértil, ela traz um risco aumentado de abortamento. As alterações masculinas, já assim, por tradição,
Então, todas as alterações aumentam bastante a taxa de abortamento, quase aí 30%. Então, é um índice muito alto, é um risco muito grande que a gente tem que investigar e a gente precisa valorizar essa queixa. E ter, principalmente, acolhimento, né? Acho que o mais difícil é realmente conseguir acolher um casal quando ele perde um bebê, um sonho, quando ele toma esse banho de água fria. Realmente é muito difícil. Eu sempre falo para os pacientes que a gente tem a visão mais técnica da coisa e eu tenho uma visão um pouco mais que eu tendo a levar para um lado um pouco mais espiritual. Eu entendo que alguns seres precisam, na sua evolução, passar por isso, seja a mulher, seja o homem, ou até aquele serzinho mesmo que veio até ali, e que foi um serzinho tão especial, que conseguiu resolver o que tinha para resolver naquele período pequenininho de tempo. E que aí Deus, ou o que quer que seja que a gente acredite nesse equilíbrio, já resolveu o problema, já traz de volta e a gente já segue para um próximo caminho evolutivo. Eu acredito um pouco nisso. Casos de abortamento é difícil a gente conversar, né? A gente tem sempre uma ideia aqui de apresentar alguma coisa, botar um caso. Normalmente a gente tem algumas histórias, então tem perdas de repetição, casais que perderam 6, 7 vezes e que conseguiram engravidar nesse caminho. Acho que é muito mais gostoso a gente falar desses casais do que especificamente de um específico. Acho que todos os casais que tiveram perdas recorrentes e que a gente conseguiu ajudar a engravidar e tem um bebê em casa, que hoje a gente chama de bebê arco-íris, né, que é um que vem depois de uma perda ou de várias perdas, acho que a gente conseguiu uma tarefa e um pontinho a mais aí com Deus.